Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. é bonita e é bonita. E a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é a maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fala que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que não dá um segundo. Há quem fala que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Gonzaguinha, eu sou o Thiago Flores, no podcast Uma Boa Prosa. Minha convidada de hoje é a professora doutora Antônia Soares Silveira Oliveira, 68 anos, casada há 48 anos, mãe de 3 filhos e avó de Arthur, Lara e Isabela. Nasceu no norte de Minas, onde viveu a infância na fazenda até os 7 anos, mudando-se depois para a cidade para estudar. Determinada desde cedo a ser professora, concluiu o ensino médio aos 17 anos, ingressou em pedagogia com crédito educativo e aos 19 anos passou no concurso do Estado de Minas Gerais como supervisora pedagógica, atuando por 18 anos em diversos cargos escolares. Aprovada também no concurso da Unimontes, foi professora universitária por 25 anos, enquanto, como empreendedora, criou 6 faculdades, doutora em Educação Especial pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Engenharia de Produção, Mídia e Conhecimento e pedagoga por vocação. Hoje atua como gestora de 2 faculdades, 38 polos de apoio presencial, mantendo-se ativa na terceira idade, embora buscando reduzir gradualmente sua carga de trabalho. Seja muito bem-vindo, professor Antônio, no nosso Uma Boa Prosa. Obrigado, professor Tiago. É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. E aí a gente tem o início primeiro. Você é filho de quem? Você mora onde? Você mexe com o quê? Então, eu sou, professor Antônio. Eu gosto de falar que eu sou professora, né? Há muitos... sempre quis ser professora. Eu sou filha de Sebastião Soares da Silveira. Eralinas tinha o apelido de Samu Rodrigues Cordeiro. Então, cada um tinha sua fazenda, né? Minha mãe é muito empreendedora, ela tinha a fazenda dela, ela vivia do cultivo da terra, de fabricar, né, produtos de fazenda, e sempre muito empreendedora. Então, os dois são minha inspiração, e é isso que eu consegui trazer para a minha vida e trazer e levar para os meus filhos também. Mas uma coisa interessante, quando você fala, eu sou filha de quem? Mas eu gostaria muito de falar que eu sou neta de Antônio Soares da Silveira. Por isso que eu sou Antônia, antes de casar, né? Antônia Soares da Silveira neta. E há pouco tempo eu descobri no livro do IBGE, de 1800 e alguma coisa, não lembro a data, que meu avô foi o maior produtor de milho do Brasil. Oh. Então, olha que honra, né? Então, eu sou filho e sou neto de pessoas de origem humilde, né? Não sabia muito pouco ler e escrever, mas que veio da terra mesmo, né? E, por falar em terra, até os 7 anos morou na fazenda. Sim, olha que maravilha. Os causos, né? Então, eu morei na fazenda até os 7 anos, tive uma infância maravilhosa de brincar, de cozinhar. Mamei, né, até os 6 anos. Eu lembro
minha mãe... Mamou em pé, então. Em pé. Mamãe sentava, eu tirava o seio dela, mamava e já saía brincando. Então, foi uma infância muito, muito bonita. E foi difícil sair de lá aos 7 anos para estudar. E justamente, eu ia te perguntar o que foi o Colégio Imaculada, onde você estudou por 1 ano, onde é que esse colégio ficava, e você não se adaptou nesse colégio. Sim. Olha, interessante, quando os meus pais, mesmo não sabendo ler e escrever, né, mas eles fizeram com que os filhos, né, um ia ser médico, o outro é advogado e eu ia ser dentista, né? Dentista? Então, dentista. Então, estava prescrito na vida deles como eu ia ser dentista. E aos 7 anos eu saí para estudar na cidade e minha mãe me matriculou. As mulheres tinham de estudar, né, ó, para você ver, uma geração que os homens... minha mãe não colocou... Ela queria... Ela se esforçava muito para que a gente pudesse. Porque na época, né, as escolas... as melhores escolas eram as particulares. Então, meu irmão foi estudar no Marista e eu fui estudar no Colégio Imaculado, que minha irmã já estudava lá. Isso em qual cidade? Em Montes Claros. Montes Claros. Só que quando eu cheguei com 7 anos, eu era aquela menina para estudar, mas no processo de alfabetização, mas era da roça. Meu sapato não era aquele da cidade. E mais uma coisa que, só para resumir, quer dizer, eu tinha costumes diferentes. A minha merendeira ia biscoito, pedaço de queijo, requeijão. E aí, quando vou numa escola particular, numa cidade, vamos falar, na capital, né, numa cidade grande, as minhas colegas, a primeira coisa, elas tinham nomes bonitos. Era a Isabela, a Maria Clara, a Renata. E eu cheguei com o nome de Antônia. E olha, um ponto que me... Porque, como eu vivi até os 7 anos de idade na fazenda, todas as Antônias que eu conhecia eram idosas. Uhum. E muito humildes. Então, aí eu cheguei a Antônia, aquele nome esquisito, então eu já comecei a sofrer bullying, né, desde pequena. Mas Antônia, ela tem um diferencial, né, e que eu, desde pequena, eu resolvi que aquele ambiente não era para mim. E ficou 1 ano só no Imaculada? Fiquei 1 ano só no Imaculada. E depois foi para um outro colégio? Aí eu fui fazer uma matrícula, sozinha, fiz uma matrícula. 8 anos? Com 8 anos. Eu fui na escola que é perto da minha casa, a gente morava num bairro de Montes Claros, né? E eu, com 8 anos, eu fui na escola e pedi à diretora. Eu cheguei com a cara e a coragem, com uma senhora que não sabia ler e escrever, que aqui tomava conta da gente. E falei com a diretora, falei, eu quero uma vaga. Ela falou assim, mas cadê seu pai e sua mãe? Eles são grandes fazendeiros. E eles demoram a vir aqui. Essa daqui, apresentei a senhora, né? E falei assim, eu quero estudar aqui. Como você chama? Eu chamo Tânia Soares da Silveira. Tânia, seja bem-vinda. Eu mudei meu nome. Então, para vocês terem uma ideia, eu mudei meu nome porque, na minha cabeça, eu não queria ser aquela pessoa que eu conhecia com o nome de Antônia, porque todo mundo, na minha geração, só tinha nomes bonitos. E eu tinha o nome depois, hoje eu tenho maior honra. Uhum. É importante, né, que todo mundo fique sabendo. Eu tenho maior honra de se chamar Antônia, eu tenho maior orgulho, né? Mas imagina uma menina de 8 anos de idade, que sempre morou na fazenda e que veio para a cidade com aquele que era totalmente os costumes dela. Então... E ficou Tânia até quando, assim? Olha, é interessante, professor Tiago. Eu fiquei Tânia, todo ano a diretora... E é interessante. Eu, como empreendedora, eu já cheguei chegando na escola. O que eu tinha de bom na minha casa? A gente tinha muita fartura. Então, eu presenteava as professoras com o quê? Queijo, requeijão, manteiga, fazia manteiga, batata doce, banana. Então, tudo isso na minha casa era muita fartura. Porque eram 2 fazendas, né? Cada uma com sua carne e sol. Era muita fartura. Então, todo mundo ficou encantado comigo, porque aí eu fui aquela Antônia que eu queria ser. Antônia não, eu era a Tânia, né? A Tânia. Era uma honra pagar um quadro para professor, porque a gente... quando a professora falava assim, Tânia, vem apagar um quadro, era uma honra, você ia. Aí, apresentar trabalho, fazer a fila, anotar o nome dos colegas que estavam conversando, né? Então, minha geração foi isso. Então, eu fui uma Tânia
exemplar, quando eu falo no estudo, né, na amizade e na confraternização. Então, eu tinha uma harmonia muito grande na escola, todo mundo gostava de mim. E, resumindo a história aqui, foram 3 anos como Tânia. 3 anos? 3 anos. Segundo, terceiro e quarto. Quando chegou no quarto, era escola só de primeira a quarta série, chegou o dia da formatura. E minha mãe foi lá na formatura. E claro que ela chegou com os documentos, né? Uhum. Então, a diretora falou assim, né? É a primeira vez que minha mãe ia na escola, porque quem ia sempre representando essa senhora que morava com a gente. Olha, nós gostamos demais da filha da senhora. Nossa, como que ela é educada, como ela é generosa, como ela é amiga dos colegas. E elogiou. Minha mãe, pois é, agradeço os documentos dela aqui, desculpa, porque tinha que pegar a transferência lá do Colégio Imaculada e resumindo, né? Aí, quando a diretora pegou o documento, falou assim, não, mas esse documento aqui é de Antônia. É o nome dela. A diretora falou assim, mas ela chama Tânia. Aí, mamãe olhou para mim e falou assim, eu não estou te entendendo. Eu falei, mamãe, eu te explico lá em casa, por favor. Porque eu tinha conseguido ser a Tânia, eu tinha mostrado para mim mesmo o potencial que eu poderia, não só, né, para o resto da vida, mas eu já tinha ali construído, né, a minha personalidade. E aí foi a partir daí que eu me tornei Antônia oficialmente, né? E que aí o nome já não era tão importante. Por quê, professor? Porque é engraçado. Enquanto criança, o nome me influenciava, por causa da minha origem. Uhum. Né? Aí, depois que eu vi que eu comecei a confiar na minha pessoa, no meu potencial de estudar, de aprender, de lidar com os outros, né? De ser solidário, que eu acho que isso é muito importante também. Então, você começa a ter o quê? Uma outra visão. Eu acho que foi isso que me fez crescer bastante. Professora, com 17 anos, passou no vestibular e foi estudar com crédito educativo. Exatamente isso. E uma coisa interessante, meu irmão já fazia medicina na época, o mais velho. A minha irmã já estava fazendo direito. E eu ia ser quem? A dentista da família, né? Ia fazer odontologia. Meu irmão morava em Belo Horizonte. E é engraçado isso. Quando eu resolvi fazer, eu vou fazer pedagogia em Montes Claros. Lá não tinha universidade estadual. Ela era uma fundação e era privada, né? E eu lembro que meu irmão falou assim, nossa, você vai fazer pedagogia, você vai ser professora? Eu falei, vou. Eu quero ser professora, mas eu quero ser doutora em educação. É esse meu diferencial. Eu, com 17 anos, fiz... No primeiro ano de pedagogia, eu consegui emprego. Sou grata demais à minha primeira diretora, a dona Geni Botelho, de Montes Claros. E ela gostou tanto de mim, porque eu era uma excelente professora de educação infantil, de alfabetizadora, e que eu nunca perdi a vaga. Quando chegava um efetivo, eu era contratada. Ainda não tinha formado ainda. E quando eu perdi a vaga da escola, ela logo saía procurando criança para fazer matrícula, porque... ela criava uma sala, vinha um efetivo, o Estado mandava um efetivo, porque tinha uma sala lá. E a contratada perdia a vaga. E eu era a última colocada, né? Então, a vaga é eu que perdia. Mas é interessante, quando você cumpre uma tarefa bem feita, é que você vai sempre achar alguém que dá a mão para você. Uhum. E depois passou no concurso para o Estado? Olha, eu terminei a pedagogia e aí eu fui ser supervisora pedagógica, né? E logo passei no concurso do Estado. Eu fui ser supervisora. E trabalhei, né, por um bom tempo como supervisora. Sempre tem uma coisa que eu carrego até hoje, mesmo... quando falo assim, você tem 68 anos, eu falo assim, daqui 2 anos eu faço 70. Aí todo mundo fala, mas você adianta a idade? Eu falei, é um prazer falar que daqui 2 anos eu estou com 70. Pela minha história, né? Pela minha construção e porque eu trabalho muito ainda. Para vocês aí, ó, eu trabalho uma média de 10 a 12 horas por dia. É verdade, eu né? sou testemunha disso. Conta para nós um pouquinho dessa
essas plantas bonitas aí? Olha, aqui está um pedacinho. Eu amo jardim, eu amo planta, eu amo horta. A minha terapia é isso aí. E esse fogãozão de lenha? Nossa, esse fogão de lenha é onde eu gosto. A primeira coisa que eu gosto de fazer, quando eu chego numa fazenda, num sítio, a primeira coisa é acender esse fogão de lenha. Pé carregadinho de jabuticaba. E esse cantinho da... Esse meu cantinho é um cantinho, eu adoro coleção. Tem 3 coleções que eu gosto muito. Coleção de placas, né? Sempre que eu vejo uma placa, se eu estou viajando, que for placa, eu gosto muito. Mas essa primeira placa aí, você vê que ela tem destaque. Gratidão pela vida. Uhum. Nossa, eu sou muito grato pela vida. Pela saúde, né? E por também lidar com pessoas que eu posso ajudar, que eu posso levar o conhecimento, assim como meus pais fizeram comigo, né? Fiz isso com a minha família, eu ajudei, né, muita gente a estudar. E é sempre esse conselho. Quem chega perto de mim já sabe que vai falar, está estudando? Se não estiver estudando, já vai levar um sabão. E essas coleçõezinhas? Eu tenho uma coleção de elefantinho, tenho uma coleção também de mulheres negras e tenho souvenir de viagem. Eu adoro viajar, então todo quanto é lugar que eu tenho e eu trago, porque aquilo ali, quando eu olho, na minha mente, eu tenho todo o percurso e sempre em agradecimento a Deus por conhecer outros países, outras cidades, outras pessoas. É muito bom. E essa foto do carnaval? Nossa, essa daí é um caso especial. Eu falei que eu ainda ia desfilar no Carnaval do Rio de Janeiro. Desfilei 2 vezes, tá, pessoal? Eu falei, com 50 anos, eu falei, eu tenho que desfilar. E desfilei com o grupo. É uma magia desfilar no Carnaval do Rio de Janeiro. Você canta o samba da escola de samba sem nunca ter ouvido. Você canta aquelas pessoas lá. Então, é uma energia. E eu desfilei 2 anos seguidos. Depois do 3º ano, já veio os netos. Aí eu fiquei olhando neto e os filhos viajando. Então, mais 2 vezes eu viajei. 2 vezes deu certo. 2 vezes deu certo. Ah, bacana. E eu gosto muito de samba. Eu gosto de samba, eu gosto de encontrar com amigos. E esse aí foi um show um dos últimos que eu fiz, que eu fui Raça Negra, adoro Raça Negra. E foi lá Tietá depois. Adoro ele. Professora, como é que foi a entrada na universidade? Tem uma... Na Unimontes, né? A Unimontes eu fui contratada, né? Foi uma... Todo mundo tem fases difíceis, né? Eu estava numa fase difícil, eu não queria ficar mais na educação básica, e eu quero no ensino superior. E eu já tinha feito mestrado, né? Eu com 17 anos, eu falei, eu quero ser doutora em educação. Eu já tinha feito o mestrado e então eu já tinha condições de ir para o ensino superior. E fui para o ensino superior, graças a Deus, sempre fui uma professora muito boa. Então, eu saí da educação básica, né? Eu saí do meu emprego, né? Da educação básica e fui contratada para a universidade. E lá eu consegui, no espaço de, talvez, de 5 ou 10 anos, eu consegui passar no concurso. Uma vaga para a área que eu queria, a área de educação, e eu consegui passar em primeiro lugar. E aí, depois, lá dentro da universidade, eu fui a primeira professora a falar... Eu criei o núcleo de sociedade inclusiva, né? Porque eu sempre acreditei na diversidade, na questão dos transtornos, sempre era um momento de estudar neurociência. Então, aí foi muito bom isso. E eu criei o NUSE, que foi um diferencial dentro da universidade. Eu levei uns 5 anos para tentar convencer os reitores que era um assunto, isso no ano 2000. Então, vocês imaginam falar de educação especial e educação inclusiva no ano 2000. Então, eu fui precursora... Há 25 anos atrás, hein? Exatamente isso. Então, eu fui uma das primeiras professoras a falar isso. Ninguém acreditava. Primeiro Fórum Norte Mineiro de Educação Inclusiva Especial. Isso em 2000. Exatamente isso. E eu sempre muito ativa e muito fazendo essa discussão. Aqui o primeiro fórum do Norte de Minas, eu que fiz, né, promovi, sobre educação especial inclusiva, ninguém se falava nada. E aí os pais começaram, então, a entender o contexto. Porque não adianta ser só legislação, né, professor? A legislação hoje
existe, muita legislação existe, mas é preciso que o cidadão também ele tenha conhecimento. E é nós, professores, que temos essa função de levar o conhecimento até as pessoas. E é o fórum lá. E esse outro, esse Santa outro Casa? da Santa Casa, eu tenho a honra, professor, de falar que eu implantei o Centro Psicopedagógico na Santa Casa de Montes Claros. Ano 2000, acho que 2002, eu não lembro direito. Então, e hoje é referência, né? Hoje nós sabemos que na Santa Casa, hoje tem pessoas que moram lá há muitos anos. E é muito interessante quando eu fiz esse trabalho, que os pais chegavam lá, não sabiam ler nem escrever, e falavam assim, olha, eu por causa do centro psicopedagógico, nós abrimos vaga também para os pais, né? Porque os pais, quando tem criança, eu nem sabia disso na época, se você tem criança internada, o pai é obrigado a ficar lá, o pai ou a mãe, né, claro. Uma pessoa da família acompanhar o processo. Então, muitos pais foram alfabetizados dentro do centro psicopedagógico, porque tinha de ficar lá, não ficava lá sem fazer nada, né, só para acompanhar. Então, foi um trabalho que eu tenho uma honra e eu acho que trouxe muitos benefícios para adultos e crianças também. Agora, professor Antônio, tem uma questão aqui que é... já viu as pessoas falar assim, aquela inveja boa? E uma coisa, né, convivendo com a senhora assim, eu fico vendo essa questão da energia. Sim, sim. Né? A energia do trabalho, né? Trabalha 10, 12 horas. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente como é que foi essa questão, essa empreendedora, que você fez isso tudo, né? Essa trajetória toda acadêmica, e foi para a questão do empreendedorismo na educação. Né? Criou 6 faculdades e hoje é gestora de 2 faculdades e 39 polos de apoio presencial. Como é que foi esse... Tem hora que eu acho que assim, eu acho que o professor Antônio é meio doida, né? Porque primeiro você querer primeiro fazer a sua trajetória profissional e sempre com qualidade, eu acho que isso é importante. Então, eu sempre cuidei de ser a melhor professora. Por isso que eu sempre recebi muitas placas. Né? Eu tenho... Tem até uma foto de placa aqui, tá vendo? Tem muitas placas, eu recebi certificados, né? Inclusive, tem um aí que é do Uruguai, que eu recebi também. Então, assim, eu sempre tive esse zelo de ser a melhor professora. Eu não queria ser simplesmente uma boa professora. Eu queria ser a melhor professora, aquela que cuidava, aquela que ensinava, mas que aprendia também. E é engraçado isso, na universidade, eu era a única pedagoga que já chegou a dar aula no curso de odontologia e no curso de medicina. Por quê? Porque eu queria ser uma professora que pudesse ser requisitada. E os outros departamentos requisitavam a professora o quê? Que trabalhava com a disciplina metodologia científica e trabalho de conclusão de curso. E que outros professores eles não gostavam muito disso. Porque essas 2 disciplinas, você tem que mostrar para o aluno o caminho, mostrar não só a questão de regulamento, de regras, né, de normas da BNT, mas você tem que ensinar ele a gostar de ler e de escrever. Então, eu fui uma das... Né, não vou falar que é a única, né, porque já passou muito tempo, mas no meu período era a única da educação que trabalhava nesses cursos. E essa questão da universidade, eu fiz um diferencial, né, muito grande. Então, eu acredito que essa aprendizagem eu levei para o lado... Eu sempre trabalhei paralelo. O público, hoje eu sou aposentada da Universidade do Estado de Minas Gerais, né, a Unimontes, e no público, eu sempre, como empreendedora, eu era muito inquieta, até hoje. Nessa idade, sou muito inquieta, né? E muito antenada com o mercado, com as coisas, com a mudança de legislação, com tudo. Eu vou falar uma coisa para você, professor. Em 2007, eu comecei a implantar a plataforma Moodle e vendendo cursos com professores para testar a plataforma. Eu falei, o mundo vai ser digital. 2007. O que aconteceu em 2022? Pandemia. 2019, né? 2019, pandemia. As faculdades de SEIB, ela já estava preparada. Nós levamos uma semana para a equipe mudar a chave. As federais levaram 6 meses. Nós levamos 6 dias para mudar a chave. Mas por quê? Porque
Em 2007, a curiosidade, né, já fazia isso. E o meu mestrado foi com ênfase em informática. Eu fiz meu mestrado em 2002, na Federal de Santa Catarina. Né? Inclusive, eu tive um convite para trabalhar lá, até como contratada, mas eu já tinha filho, né, não, era impossível eu mudar para Florianópolis. Então, eu desisti desse sonho. Então, é isso aí. Foi muito bom. Professor Antônio, na sua trajetória também tem muita superação, né? Tem uma foto sua que você mandou pra gente que fala um pouquinho dessa... São fases aí, né? A primeira, eu já falei sobre a questão do nome, né? Mas tem uma superação, que eu chamo de transformação, pela correria do dia a dia, né? De trabalhar, eu sempre trabalhei de manhã, de tarde e à noite, né? Então, a questão da alimentação, e aí eu fui engordando, eu cheguei a 126 quilos, né? Sou bariátrica, por causa da saúde, né? Os médicos, né, alertaram, inclusive meu filho é médico, ele colocou o seguinte: mãe, é importante, né, você cuidar da saúde. E aí eu comecei a ter essa preocupação. Então, aqui eu tenho eu com 126 quilos, né? E tem eu depois... não é fácil tomar essa decisão, né, professor, fazer uma bariátrica. Eu também fiz também. E como é que fala? Não é fácil tomar a decisão, mas depois é muito positivo. Né? É muito positivo, é isso que eu falo. Então, hoje eu me sinto bem, não só, né, pela questão da saúde, né? Então, né, quando eu estava com 126 quilos, eu era pré-diabética, pré-pressão alta. Então, hoje, graças a Deus, né, daqui 2 anos, faço 70 com muito orgulho. E aí, eu estou cuidando da saúde, mas com peso, né, bem baixo. Falar em fase 70... eu queria te perguntar justamente isso, a fase da terceira idade, mas continua trabalhando, fala, infinitamente. Sim. Tenta diminuir a carga de trabalho, como é que é isso? Sim, olha, o que acontece, professor, com essa questão do crescimento, né, das faculdades, SEIB, então, eu achei que antes, né, antes da pandemia, eu vou desacelerar, aí vou levar para um lado de pesquisa, que era esse meu, que eu ainda não consegui ainda realizar totalmente, que é mais produção, né? Pesquisa, mais produção científica. Isso aí, né? Nós podemos realizar junto agora com o ICT lá na colônia Santa Isabel. Se Deus quiser, eu tô torcendo. Então, esse lado como pesquisadora, ainda eu não consegui realizar. Mas como gestora, sim. Porque hoje eu sei o conhecimento que eu levo para o Brasil inteiro, né? Então, por isso que eu trabalho muito, porque você tem que estar sempre... Assim como eu falei para você, em 2007 eu já falava de tecnologia, quando nós estamos falando que a questão da educação à distância, nós estamos falando que as faculdades sempre montou um projeto que ele é único no Brasil, que nós chamamos de EAD Magnífica, porque todo mês a gente pode abrir matrículas, né? E com preço muito bom. Então, hoje, inclusive, tem uma foto aqui, é um prazer muito grande, né? Fazer ortoga de grau para aluno, onde que eu vejo famílias, onde que eu vejo a transformação do conhecimento. Eu acho que meus pais me ensinaram isso, e eu fiz isso com a minha família, né? E procuro fazer isso com as pessoas, porque somente através do conhecimento que muda. E o slogan nosso é isso aí, né? Em Faculdade SEIB, ensinando pessoas como mudar o mundo. Hoje nós temos alunos que moram na Europa, principalmente na África. Eu tenho muito aluno que faz com a gente, porque em alguns países, né, de língua portuguesa africanos, o Ministério da Educação deles lá aceita o certificado de pós-graduação do Brasil no plano de carreira deles lá. Então, eu tenho muitos alunos de países africanos, nós temos alunos da Europa, Flórida, Japão. Eu tenho alguns alunos lá da pós-graduação que eu acompanho, alguns alunos de fora mesmo. Exatamente. Então, assim, você imagina que você não está só... eu saí de Montes Claros, e eu entendo assim, eu saí de Montes Claros, mas hoje eu moro, né, em Belo Horizonte, mas toda a minha trajetória foi no norte de Minas, né, que eu tenho maior carinho, sou muito respeitada no norte de Minas, né, como educadora, né? Então, o que eu vejo? Então, é uma pessoa que hoje está no mundo inteiro, né? Eu acho que isso é muito bom e eu tenho orgulho disso, né? E trabalhar todos os dias,
Porque hoje, com a educação à distância, né, você imagina que nós falamos de educação à distância, mas educação à distância, desde 2016, a gente já falava da educação à distância, né? Então, nós temos isso e, graças a Deus, né, podemos desenvolver um trabalho belíssimo, né? E com a pandemia ajudamos muita gente a concluir o curso. Então, eu acho que isso aí é você ser uma gestora, uma profissional, primeiro, que gosta do que faz, né? Um recado aí para essa juventude aí, né? Gostar, fazer o melhor que puder, né? E, claro, você como professor, né? Também dá esse exemplo, né? De sair, né? De famílias, né, humildes igual eu, e que nós fizemos a diferença. Eu acho que a gente faz a diferença, você faz a diferença em Betim, né? Nós estamos também em Betim, nós estamos em Betim desde 2009, né? Então, eu acho que E a faculdade bem central, né? Na Avenida Amazonas, qual que é o número ali? Isso, nós estamos ali na Avenida Amazonas, 86, em frente ao Senai, né? Senai, no centro. Nós tivemos muito tempo no bairro Nossa Senhora da Graça. Mas a comunidade, os alunos, na época que tinha mais presencial, né, os alunos, eles queriam que a gente tivesse mais no centro. Porque ali no centro, ali, nós atendemos não só a região de Betim, né? Nós atendemos toda a região metropolitana. E de Belo Horizonte também, a gente atende o outro lado da cidade, né? O campus em BH é na Cristiano Machado, qual o número? Não, é Avenida do Contorno. Avenida do Contorno, né? Na minha cabeça, qual é que tinha... 74, né? 7.400, né? 7485. Eu estou com a colinha aqui do UDS. Então, assim, é muito bom. E a gente está num local, né, que também tem acesso a, né, ônibus, próximo do metrô, né? Hoje, com o Uber, tudo fica mais fácil também, né? Então, assim, nós estamos localizados. E em Montes Claros, nós estamos ali no centro também, em Montes Claros. Nós temos um polo no centro de Montes Claros também, que é na Rua Januária, 265, bem próximo, né, na parte central mesmo, né? Tem uma ideia de quantos cursos tem hoje? Olha, professor, é incrível, né? Porque na área de graduação, eu vou trabalhar sempre com a área de formação. Então, se você for ver que eu, professor Antônia, né, naquele meu idealismo, né, de trabalhar os espaços, área de saúde, área jurídica, né, área de educação, na área de engenharias, de tecnologias, né? Então, nós temos cursos de graduação, pós-graduação, extensão. E hoje é incrível isso. As pessoas, às vezes, elas fazem... essa geração nova aí, a nossa geração, eu acho que a minha, talvez a sua não, mas a minha geração, a gente conseguia fazer um curso. Né? E eu falei para você que eu estudei com crédito educativo, que é tipo um FIES aqui. Porque meus pais eram fazendeiros, mas não tinham condição de pagar a faculdade, né? Porque já pagava de medicina para o meu irmão, que era particular. E do direito para a minha irmã. Então, a pedagoga foi para o crédito educativo, né? Então, assim, você imagina que a minha geração, a gente conseguia fazer um curso. Essa moçada aí hoje, eles estão tendo oportunidade, professor, de fazer 1, 2, 3, 4 cursos. Isso é muito bom, porque é através do conhecimento que muda a vida, é através do conhecimento que você transforma a família, né? Então, eu acho que isso é muito bom. Essa juventude aí tem que aproveitar mais isso. Por falar em transformar, a Faculdade de SEIB vai dar um presente aqui para os nossos telespectadores, não é isso? Ah, sim, Hudson. Vou passar suas mãos, professor. São 4 bolsas, né? Uma é nível superior, né? Eu acho que um curso mais rápido, processos gerenciais, que é gestor, né? A pessoa se torna gestor. Processos gerenciais ou logística, a pessoa pode escolher. A logística aqui para a região, por causa desse novo, né? Aeroporto, novo empreendimento. E com detalhes, só para você ter uma ideia, o aluno de logística, ele consegue já estágio a partir do primeiro período. O aluno de processos gerenciais já consegue estágio remunerado no primeiro período. A demanda é muito grande, né, aqui na região metropolitana, principalmente aqui na região de Betim. Então, eu estou dando aqui para o seu convidado, né, você vai decidir como que você vai fazer, pode ser homem ou mulher. Sempre eu dou a dica o seguinte, se você quiser mudar,
gente mais de 25 anos. Porque esse jovem está tendo oportunidade. Ele tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade. Então, a partir de 25 anos, uma bolsa para logística ou processos gerenciais. Mas, dentro das faculdades SEIB, nós temos o Colégio Vicali. Né? O Colégio Vicali é autorizado, credenciado pela Secretaria de Educação aqui de Minas Gerais. E o que nós percebemos, professor? Existem muitos jovens com 15 anos que ainda não concluiu as séries finais. Então, hoje chama EJA, que é um antigo supletivo. Então, uma bolsa para o jovem. Esse aí tem que ser mais de 15 anos. E uma bolsa para o ensino médio, para quem não concluiu. E tudo é educação à distância. A vantagem é essa, estuda até pelo celular. Né? O material com plantão, toda a estrutura. E uma novidade que nós estamos trazendo para você aqui é nosso curso de técnico em enfermagem, nível pós-médio. Esse aí eu tenho um pedido especial para você, né? Que é para uma mulher de mais de 40 anos, porque é uma profissão que está em alta, o técnico de enfermagem, e que ela pode ser cuidadora de idosos, ela pode trabalhar no hospital, ela pode trabalhar em clínica. E eu quero te falar, professor Tiago, que isso aqui é para a região que eu conheci a história de seu pai. E eu estou lendo o livro, você está me devendo a dedicatória. Você me deu o livro, mas não me deu dedicatória. E eu gosto de livro com dedicatória. E eu esqueci de trazer para você fazer hoje, mas depois eu te envio para você fazer a dedicatória para mim. E eu acho que, lendo um pouco da história, ouvindo da história de seu pai, meu Deus, que transformação, né? Primeiro, por você chegar onde você chegou, né? Segundo, pelo que fez e pela história que deixou e pelos ensinamentos. Então, eu quero que essas pessoas sejam dessa comunidade. Claro, com o maior orgulho. Citrolândia, Colônia de Santa Isabel. Depois a gente vai ver lá como é que a gente faz para fazer essa seleção, essa coisa toda, para a gente apresentar os felizados, porque a educação muda, né, a vida das pessoas, né? Sim, sim. E nosso lema é esse, né? E transformar a vida das pessoas através do conhecimento, eu acho que essa é a minha missão. Eu sempre falo, qual é a missão da professora Antônia? Com 68 anos, daqui 2 anos fazer 70, trabalhando 12 horas por dia, no Brasil inteiro, com alunos no mundo. É isso, é levar o conhecimento, levar esperança, né? Levar transformação. Não é só para a pessoa, é para os que estão em volta também. Então, gente, uma bolsa de técnico de enfermagem, uma bolsa de curso superior, que pode escolher entre... Logística e processos gerenciais. Logística ou processos gerenciais. Uma para quem ainda não complementou, né, o ensino fundamental. Sim. E uma por questão do segundo grau. Isso. Muito legal, tá vendo? 4 oportunidades que a gente vai ver como é que a gente vai selecionar. Não, eu quero deixar registrado aqui o seu assessor, se ele quiser estudar, ele tem uma bolsa. Ele me recebeu, ele foi um jeito, né? Ele me recebeu com toda... O Mauro, Mauro, obrigado. Especial. Parabéns. Se quiser estudar, cola em mim que você vai longe. Bacana demais, professor. A gente já está indo para o final, infelizmente, da nossa boa prosa, mas dicas de leitura. Olha o que a professora Antônia tem lido. Ó. Você viu que o primeiro lá é o do seu pai, né, a Rosa. Eu ainda não cheguei ainda, mas assim, já estou encantada. E eu já falei para meu marido, eu vou ler primeiro e você vai ler logo em seguida. Né? Já vou mandar, ele vai ler. Mas se eu trouxe eu estou lendo assim, Mulheres que Correm com os Lobos. Gente, é uma história fantástica. Eu me enxerguei nisso. Então, uma dica para os jovens, ler. Uma dica para quem está na terceira idade, ler, porque a mente, os neurônios têm que ficar. E eu acho que é isso que me faz ter essa vivacidade. Né? Eu levanto já sabendo o que eu vou fazer, o que eu já tenho. Eu já tenho toda uma programação. E eu acho que é isso que faz com que o cérebro esteja ativo. Então, dica da professora Antônia para todos os seus telespectadores aí. E as redes sociais das faculdades SEIB?
Então, olha, quero agradecer aqui em nome de Hudson, que está aqui, porque ele está cuidando, né? E ele está sempre antenado. Eu falo que não é fácil trabalhar comigo, né, Hudson? Porque eu sou muito acelerada. Então, eu estou até, assim, tentando, sábado, domingo, não mandar uma mensagem. Porque eu fico mandando mensagem sábado, domingo, de madrugada, porque como o meu cérebro é muito acelerado, muito criativo, e é incrível, né? Tudo que eu vejo, eu consigo trazer a ideia, transformar numa ideia que possa nos favorecer. Então, aí eu mando muita ideia para eles. Olha, o que é isso aqui? Mas eu sou humilde também. Sabe para quê? Eu aprendi isso ao longo da minha vida. Então, eu sou humilde porque eu gosto de aprender, né? Eu sou humilde porque eu gosto de ensinar. Mas eu acho que por causa da idade, eu estou sem um pouquinho de paciência no ensinar, né? Quando a gente fala de equipe. Então, eu estou trabalhando muito isso. Contar até 10, né? Porque eu sei que as pessoas não têm o mesmo cérebro que é o meu, que é meu cérebro. Eu turbinei ele pela necessidade de vencer na vida. Então, você quer uma vida tranquila, seu cérebro vai ficar tranquilo. Mas se você quer uma vida que tem que prosperar, que tem que vencer, né? E vencer a cada dia, professor. Todo dia você mata um leão. É verdade. E até hoje eu faço isso. Professor Antônio, muito obrigado por ter aceitado bater essa boa prosa com a gente. E esse é o nosso primeiro programa de 2026. Janeiro de 2026, nosso primeiro programa. Então eu queria que você deixasse uma mensagem de ano novo, para aquelas pessoas que talvez querem voltar para estudar e está um pouco acomodado. O que você falaria para essas pessoas? Que bom. Professor Tiago, eu quero aqui te agradecer o convite, né? E eu fico feliz de iniciar, né, uma boa prosa. Temporada 2026. Temporada 2026. Eu quero deixar aqui uma mensagem, né, para os jovens e adultos, de confiar, de acreditar, né, no seu potencial. E mais ainda, todos nós somos diferentes, né? Eu sempre acreditei nisso, que uns têm uma habilitação manual, outros têm intelectual, outro tem física. Não importa qual é a sua competência, não importa qual que é a sua habilidade. Acredite em você. Então, que 2026, professor, seja um ano de confraternização, seja um ano de harmonia, seja um ano de muito conhecimento, muito estudo. E, claro, né, professor, as faculdades sempre estão lá. Concurso na educação à distância, concurso semipresencial, concurso presencial. E, claro, mensalidade desse tamanhinho. A senhora esqueceu de falar do curso de educação inclusiva, que é um dos pioneiros. Ah, sim. Nós temos um curso curso superior, são pouquíssimas faculdades no Brasil que tem, né? Eu tive a honra, eu como doutora em educação, eu tinha aquela obrigação de trazer um curso de licenciatura. Professor Tiago, o curso nosso de licenciatura em educação especial, ele forma o profissional, né? E fica a dica aqui para os pedagogos, né? Para os licenciados em matemática, português, história, geografia, faça esse curso. Educação especial, como segunda graduação. Em 6 meses, a pessoa forma um profissional licenciado em educação especial, porque ele vai trabalhar conteúdos, legislação, ele vai saber lidar com essa diversidade que tem. E essa diversidade, professor Tiago, não é só na educação básica, não. A diversidade já chegou no ensino superior. Então, hoje nós temos alunos no ensino superior autistas, que a modalidade EAD para o aluno autista é excelente, porque ele tem um alto poder cognitivo, mas muitas vezes ele não tem a sociabilidade. Uhum. Então, dificulta ele lidar. Então, isso é muito bom. Fica essa dica para a família aí, de estudar, e que 2026 seja um ano de muita paz, que eu acho que a gente está precisando, no mundo inteiro, né? Porque tudo isso reflete para nós aqui no Brasil. Então, seja um ano 2026, eu estou confiando muito que seja um ano de paz, um ano de amor e um ano de prosperidade, né? Principalmente quando eu falo prosperidade,
não é pensando em grandes quantias. Prosperidade no sentido de você viver bem, você viver melhor, do seu jeito, da forma que for, mas acreditando em si mesmo, né? E conquistando o seu espaço na sua cidade, conquistando espaço no seu estado, né? Eu acho que é essa a questão. Então, eu quero desejar aqui, primeiro, uma honra, né? Ser o primeiro programa. E quero desejar a você sucesso, né? Sempre. E que 2026 possamos fazer grandes parcerias, né? No ensino, na pesquisa, na extensão. E as faculdades estão de porta aberta para você lá. E aí a Colônia Santa Isabel também está de portas abertas com o nosso Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação, então esse casamento vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Eu agradeço, professor. Eu que agradeço por ter aceitado esse convite. Muito obrigado, professora Antônia, e muito obrigado a todos vocês que assistem o nosso Uma Boa Prosa. Até o nosso próximo programa. Estamos juntos e misturados. Tchau, tchau.